Bom dia, nós estamos aqui para mais um culto e é um prazer poder partilhar esse momento com vocês. No culto ao Senhor nós temos uma oportunidade de reorientar e reorganizar o nosso mundo a partir desse culto. É no culto que nós nos juntamos a toda a criação em louvor ao Deus Criador, exaltando esse Deus soberano, tudo entregando e tudo submetendo a Ele. É no culto que nós nos reunimos em torno da Sua palavra e nos reunimos com o coração aberto, pronto a ouvir e pronto a responder de forma positiva, pronto a obedecer a Sua palavra. Então o culto tem esse potencial, ele reorganiza a nossa vida, ele reorganiza a nossa existência. Eu gostaria de ler um salmo com vocês. Salmo 46, verso 1. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Que nesse culto você possa tudo entregar ao Senhor, Criador de todas as coisas. Olá, bom dia. Que bom que agora a gente pode se reunir aqui, mesmo que virtualmente, para adorar a Deus juntos. Eu te convido agora para louvar o Senhor nessa manhã ou em qualquer momento que você esteja vendo esse culto, ok? Vamos cantar junto e adorar aquele que é digno. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, da morte venceu, nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, da morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia, Deus. O Senhor é poderoso, Pai. Em meio às tribulações e angústia, em meio ao caos, eu oro a Ti, peço ajuda, misericórdia. Sei que a minha esperança não está aqui, não neste mundo, mas sim no vindouro. Minha esperança
Bom dia! Estamos começando neste domingo mais uma série de reflexões aqui no Projeto 242 que vão se estender pelos próximos 2 meses. E nós decidimos chamar essas reflexões de ainda que eu perca o meu emprego, ainda que a morte se aproxime, ainda que eu venha a duvidar, ainda que eu tenha que enfrentar uma situação muito difícil na vida, ainda que. Nós encontramos na Bíblia vários momentos em que situações assim acontecem e nós vamos abordá-las nos próximos 2 meses. Vamos começar hoje com uma das passagens mais conhecidas, um dos ainda que mais conhecidos da Bíblia, principalmente nos profetas menores. Essa é uma porção da Bíblia que muitos cristãos não leem com frequência, mas quase todo cristão conhece essa porção que está lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, nos versículos 17 e 19, um texto tão conhecido, um texto que já virou tantos cânticos cristãos ao longo da história. Diz assim, versículo 19, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse texto é muito conhecido. Ainda que não haja fruto, ou que a figueira não deu seu fruto, ou não haja fruto na oliveira, ainda que todas essas situações aconteçam, ainda que haja em outras palavras, ainda que haja um desastre econômico, eu confiarei no Senhor. O texto de Abacuque é um texto interessante, porque, como eu disse, muitas pessoas conhecem esta passagem do livro ou alguma outra passagem que a gente vai mencionar aqui, mas esse livro curto, de apenas 3 capítulos, é um livro riquíssimo em termos de teologia e principalmente em uma questão que é muito abordada e muito discutida, talvez desde quando o homem começou a pensar, que é a questão do mal, da teodiceia, de você questionar a Deus o porquê de certas situações estarem acontecendo. Então, esse é o contexto de Abacuque. Abacuque viveu no 7º século antes de Cristo e o que ele está, o seu texto, a sua profecia aqui, ela diz respeito à sua visão, ela diz respeito a acontecimentos que se deram entre os anos 600 e 610 antes de Cristo, com a invasão por parte do poderoso império da Babilônia sobre o povo de Judá, a invasão e, consequentemente, depois a deportação e todas as consequências disso. Ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 1, que se trata de uma advertência que foi revelada ao profeta Abacuque. A palavra, na verdade, advertência aqui, ela no seu sentido literal, e algumas versões traduzem nesse sentido, ela quer dizer, na verdade, um fardo, uma carga, né? A mensagem traduz como um problema. Que fardo é esse? Que carga é essa? Que peso é esse que vem em forma de oráculo, visão, advertência a Abacuque? O peso era exatamente o fato de que o seu povo, a sua gente, seriam conquistados pelo poderoso império babilônico, que não era só poderoso, mas era um império de bastante violência. E se você lê esse texto do profeta, ele descreve aqui, na sua linguagem, evidentemente, muitas vezes poética, a maneira como o império babilônico conquistava, dominava, impunha à força a sua presença sobre os povos que eles acabavam conquistando. Então, isso é revelado ao profeta, isso é revelado a Abacuque.
E Abacuque fica desconcertado com essa revelação. E o seu texto todo, nos primeiros capítulos, nos 2 primeiros capítulos, na verdade, principalmente no primeiro, é uma queixa. Ele mesmo usa essa expressão, é uma queixa, ou seja, é uma intimação. Ele ousa questionar a Deus, ele ousa perguntar para Deus e falar assim, reclamar com Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Né? É uma inquietação diante daquilo que Deus mostra que vai acontecer para ele. Então, de certo modo, Abacuque, ele é um tipo de profeta que levanta questões acerca do sofrimento, acerca do mal, acerca da injustiça, acerca de calamidades que possam acontecer, acerca de problemas que atingem as pessoas e que atingem pessoas justas, ou que atingem o povo de Deus. O povo de Deus não é poupado. Aqui, no caso do profeta Abacuque, o seu povo era o povo de Deus. A Babilônia era uma nação ímpia. Essa nação ímpia iria dominar o povo de Deus. Abacuque fica desconcertado diante disso. E ele então apresenta a Deus a sua queixa, a sua perplexidade na forma de perguntas. Você vai encontrar logo no começo do livro, no capítulo 1, versículo 2, essa expressão: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Então, até quando, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Abacuque está dizendo, Senhor, nada disso faz sentido. Então, se você em algum momento da sua vida se vê perguntando, questionando, até quando, Deus? Ou por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Ou então, Deus, não faz sentido tudo isso. Você está na companhia de Abacuque, porque é isso que ele está fazendo no seu livro, quando ele apresenta a sua queixa a Deus. E aí, no meio dessa inquietação de Abacuque, no meio dessas queixas e desses questionamentos e dessas reclamações e dessa intimação até que Abacuque faz a Deus, a gente acaba aprendendo algumas lições importantes para a nossa própria vida. Principalmente porque todos nós enfrentamos momentos onde nós vamos nos perguntar por que isso, por que aquilo. Todos nós vamos ter momentos em que o mal vai se aproximar, o sofrimento, a dor, uma injustiça, uma situação de calamidade que vai nos fazer questionar Deus. Até quando? Por que está acontecendo tudo isso? Todos nós fomos sinceros, passamos por momentos como esse. E eu acredito que, inclusive, nesse exato momento da história, é exatamente essa condição com que muitas pessoas acabam se deparando. Então, quais lições o texto pode nos ensinar? E eu quero propor algumas delas para vocês nessa manhã. Primeiro é que quando nós nos depararmos com uma situação assim, inquietante, de perplexidade, de perigo, uma situação onde nada parece fazer sentido, ao invés de entrar em pânico e chutar o balde, e abandonar a fé e dizer, eu não creio em Deus, o que para muitas pessoas parece que é a resposta que elas encontram, nada faz sentido, eu orei, eu busquei, né? Eu estou clamando com socorro, Deus não me ouve, eu estou gritando para que Deus faça alguma coisa e parece que Deus está silencioso, e as pessoas então quando se veem assim, elas querem abandonar tudo. Em vez de fazer isso, em vez de você tomar essa decisão radical de jogar fora tudo aquilo que você crê, aprenda com Abacuque, espere. Essa é uma mensagem que a gente encontra aqui no livro, espere. Quando nada parece fazer sentido, quando você se depara com os porquês e não tem resposta, e Deus parece que não está falando nada, espere. No capítulo 2, versículos 1 e 2, a gente encontra isso. Ele diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa.
aguardarei pela resposta, aguardarei para ver o que é que Deus vai dizer. Eu apresentei a Ele a minha queixa, minhas inquietações, meus porquês, até quando, e eu vou aguardar para ver que resposta Deus vai me dar, eu vou esperar. Olha, a maneira como ele coloca isso aqui é bem interessante, porque ele diz: eu ficarei no meu posto de sentinela, ou posto de vigia. A posição de alguém que está num posto de sentinela, alguém que está num posto de vigia, é a posição de alta responsabilidade. É a posição daquele que está ali de guarda e que está atento. Então essa espera não é uma espera passiva, é uma espera atenta. É uma espera em Deus, atenta à voz de Deus. Uma espera na expectativa de que Deus vai falar, de que Deus vai responder, de que Deus vai em algum momento trazer para mim uma visão, uma iluminação, um esclarecimento, vai me dar um norte, vai me orientar sobre essas questões, sobre essas dúvidas, sobre essas inquietações da minha alma e da minha vida. Então, quando você estiver passando por isso, espere em Deus, espere, aguarde atentamente, aguarde vigilantemente, aguarde pela resposta de Deus. Não desista, não abandone tudo aquilo que você acredita, que você tem guardado e perseverado na sua vida durante anos e anos. Não jogue tudo isso fora, aguarde, espere atentamente em Deus. É isso que o profeta Abacuque nos ensina. Segundo, no meio dessa espera, a gente descobre que, à medida em que Abacuque decide que ele vai esperar na torre de vigília, na torre de sentinela, como um sentinela ali, em que ele vai esperar atentamente pela resposta de Deus, numa posição sobre aquela muralha, a gente encontra logo no versículo seguinte que o Senhor respondeu a ele. A gente não sabe quanto tempo foi essa espera, o texto aqui não nos diz, a distância de um versículo para outro, não sabemos quanto tempo, mas o fato é, Deus respondeu a Abacuque, e eu acredito que Deus vai responder a todos aqueles que voltarem os olhos para Ele e que esperarem nele. Salmo 40, tão conhecido: esperei com paciência pelo Senhor, e o que Ele fez? Ele se inclinou para mim. Eu acho essa linguagem tão poética, mas tão bela. Deus dos altos céus, Deus no seu poder, na sua majestade, na sua grandeza, eu, minúsculo ser, decido esperar por Ele, na minha angústia, nas minhas inquietações, nos meus problemas, brigando com os porquês, e esse Deus, em algum momento, Ele se inclina para mim, na minha pequenez, e me responde o meu clamor. Então, Abacuque nos ensina isso: espere em Deus, e quando você faz isso, Deus se manifesta. É interessante que Deus aparece para Abacuque no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: escreva a visão que eu vou te dar. Eu vou te dar a resposta, Abacuque. Eu vou mostrar para você o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu vou responder às suas inquietações e aos seus porquês. Prepare-se para escrever isso. Eu vou esclarecer para você. Deus faz isso. E quando Deus faz isso, Abacuque tem uma visão tão majestosa de Deus que leva-o a confiar em Deus. Veja, 2, versículo 4, Deus está falando assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. E uma das coisas que vai acontecer aqui nesse livro é que Deus vai trazer juízo. A maneira através da qual Deus vai julgar o povo que está envolto em violência, em idolatria, em exploração do pobre e do necessitado, em roubo, corrupção, todas essas coisas. A maneira através da qual Deus vai trazer julgamento sobre esse povo
é permitindo a invasão por parte do império ímpio da Babilônia. E Abacuque está entendendo isso, ele está chocado. Deus, não faz sentido, Senhor, julgar o teu povo através do ímpio. Essa é a inquietação dele. Mas Deus fala assim, olha, vai acontecer isso, eu vou cumprir com o meu propósito por causa daquilo que esse povo está fazendo. Então, o ímpio está envaidecido. Esse povo de Deus havia se entregue à vaidade, novamente, idolatria, uma série de coisas. O ímpio está envaidecido, mas o justo viverá por sua fidelidade. Abacuque, aprenda a confiar em mim. Aprenda a viver no meio da injustiça, no meio da infidelidade do povo, no meio da idolatria, no meio da violência, no meio dos abusos, do roubo, da corrupção. O justo vive de maneira fiel. O justo permanece fiel. Isso é usado depois por Paulo na sua carta aos Romanos, e se tornou inclusive o texto básico da Reforma Protestante. O justo viverá pela fé, mas a palavra aqui é essa fidelidade, é de ser fiel. No meio da infidelidade, o justo se torna fiel. A maneira com que a resposta que a gente dá, na verdade, para todos esses problemas do mal, da presença do mal, principalmente do mal na sua forma ética e moral no mundo, é permanecendo fiéis, é através da nossa fidelidade. É isso que Deus está falando. E essa fidelidade, ela é fruto da nossa confiança em Deus. Nós esperamos em Deus, Deus se revela a nós confiamos em Deus, nós confiamos na misericórdia de Deus. Olha só, quando você continua lendo o texto, no versículo 14 do capítulo 2, Abacuque diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Deus continua sendo Deus, mesmo no meio de toda injustiça, mesmo no meio de toda corrupção, mesmo no meio de toda perversidade, maldade, mesmo quando as coisas parecem totalmente fora de controle, quando nada parece fazer sentido, Deus é Deus. E Ele vai encher um dia a terra como as águas cobrem o mar. Ele vai encher a terra do conhecimento da sua glória e da sua majestade. Deus é Deus. A gente encontra mais ainda no último versículo do capítulo 2, versículo 20, diz assim: no meio de todas essas coisas, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Deus é Deus. Deus não perdeu o controle da situação. As nossas vidas podem parecer estar totalmente descontroladas, como um trem descarrilhado. Mas Deus continua sentado no seu trono. Diante dele cale-se toda a terra. Deus é Deus. Deus é Senhor. Deus é soberano. E essa confiança em Deus é que acaba mudando a perspectiva de Abacuque para aquilo que a gente vê no final desse livro. Ele confia na soberania de Deus, ele confia no poder de Deus, ele confia que Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. Mais ainda, olha só no capítulo 3, versículo 2, quando ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos, daquilo que Deus já fez. Ele fala, eu estremeço diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque, seu povo, sua gente, estão prontos a experimentarem a ira do juízo de Deus. Ele treme, ele estremece diante disso, ele estremece diante dessa possibilidade. Ele reconhece que Deus continua sendo Deus, mas ele estremece justamente por isso. Mas ele diz: Senhor, a tua ira, lembra-te da misericórdia, da compaixão, lembra-te da misericórdia, tenha compaixão no meio disso tudo. Esse é um dos clamores que eu mais tenho feito ultimamente nessa pandemia. Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. As coisas parecem não fazer sentido,
As coisas parecem estar completamente perdidas, o mundo parece estar um caos, a política parece estar um caos, a economia parece estar indo para o caos, a saúde parece estar um caos, pessoas estão morrendo. Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Quando nós esperamos em Deus, quando nós voltamos para Deus, quando nós buscamos a resposta de Deus e confiamos que Deus vai nos responder, e Deus de fato traz a nós, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a grandeza de Deus, nós recuperamos a nossa fé em Deus, e nós podemos falar com Deus em oração: Deus, tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia. E aí a gente entra no capítulo 3, e o capítulo 3, que eu já citei aqui, o versículo 2, ele muda, né? No capítulo 2, capítulo 1 e 2, a gente encontra essa queixa de Abacuque. Ele apresentou a sua queixa, e aí, depois de apresentar a sua queixa, ele diz: agora eu vou esperar a resposta de Deus. Aí Deus traz a resposta, Deus revela para ele, Deus dá uma visão para ele, Deus dá uma visão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu juízo. E aí, no capítulo 3, o que a gente encontra é que muda a atitude de Abacuque, muda a conversa de Abacuque, ela muda de uma murmuração para oração, ela muda da queixa para a confissão. Diz assim no versículo 1, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Na verdade, essa oração do profeta Abacuque, ela era uma forma de um salmo, de um desses salmos de lamento, em tom de lamentações. É uma oração, é uma confissão, já não é mais reclamação, já não é mais uma queixa, agora é uma oração do profeta. E é nessa oração, é quando ele agora se coloca diante de Deus, tendo ouvido de Deus, tendo tido uma visão da majestade de Deus, da grandeza de Deus, tendo se reconciliado de certa forma com a soberania de Deus, e enfrentado que Deus, sendo Deus, Ele tem toda a autoridade para exercer o seu juízo. Deus é soberano. Ele diz assim: olha, o Senhor foi quem designou essa nação, o Senhor foi quem determinou isso. Ele se sente perplexo diante daquilo, mas agora ele está seguro. Deus é Deus, Deus pode fazer isso, é direito de Deus fazer isso, porque Deus é Deus e Deus é santo. E o povo se desviou, e o povo escolheu outro caminho. Deus tem todo o direito, como um Deus santo, como um Deus justo, de exercer agora o seu juízo. Ele se reconcilia com essa visão de Deus: Senhor está no templo, cálice a terra. Mas agora, diante disso, o que ele faz? Ele ora, ele invoca Deus, ele busca a face de Deus, e quando ele começa a orar, então a sua atitude aí começa a mudar totalmente. Ela agora passa a ser uma atitude de contentamento, e isso é extraordinário. É exatamente essa atitude que a gente encontra nesses versículos tão conhecidos que eu li no início desse sermão. A partir do versículo 16, olha só, ele diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, e os meus lábios tremeram. O que ele ouviu? O que está nos versículos anteriores. Ele tem uma visão de Deus. Aqui é uma teofania. Deus se manifesta, Deus se revela, e Deus revela com todo o seu poder, com toda a sua majestade. A linguagem é poética, novamente, é um salmo. Então é uma linguagem poética típica dos salmos, que a gente vai encontrar aqui no capítulo 3, mas essa linguagem está falando da grandeza, majestade, poder de Deus, e do que acontece quando esse Deus decide se levantar do seu trono, onde ele está sentado, e a terra toda está silenciosa, calada diante dele. Quando Deus decide se levantar do seu trono para exercer o juízo, o que acontece? Quando o profeta tem uma visão disso, quando ele ouve isso, quando ele entende isso, ele se estremece. Diz que o seu interior, houve reações físicas no interior dele, isso abalou, o seu estômago se revirou, ele se estremece. Há uma circunstância de um terror, mas esse terror aqui agora é o terror diante da presença de Deus. Isso me faz lembrar daquilo que semanas atrás eu compartilhei aqui, quando eu falei sobre o medo.
A maneira de nós enfrentarmos o medo é nos vermos diante de Deus, que é maior do que tudo e maior do que o próprio medo. Abacuque agora tem terror, não dos homens, mas de Deus. Ele está abalado. A visão de Deus, da grandeza, da soberania de Deus, da majestade de Deus, abala Abacuque. E aí é nesse contexto, é diante dessa revelação, é diante de recuperar essa visão da glória e majestade de Deus, é que ele pode dizer essas palavras: ainda que não haja fruto, ainda que não hajam animais, ainda que haja escassez. O cenário aqui é um cenário de escassez. Olha só, não há fruto na figueira, não há uva nas videiras, não há safra de azeitonas. Ou seja, ainda que os mercados desabem, que a bolsa caia, ainda que tudo vá para o abismo, ainda que eu perca meu emprego, ainda que haja um período de escassez, um período de dificuldades econômicas, ainda que aconteça tudo isso, eu vou confiar no Senhor. Isso é a arte do contentamento. A gente encontra isso nas palavras de Paulo no final da sua carta aos Filipenses, quando ele diz assim, versículos 11 a 13, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa última frase, tudo posso naquele que me fortalece, é a frase que você mais ouve fora do contexto na Bíblia. As pessoas falam, tudo posso naquele que me fortalece, como se isso desse a elas um poder sobrenatural de viver uma vida vitoriosa, de ser vitorioso sempre. Mas o contexto não é esse. O contexto é um contexto de contentamento. Um contexto é um contexto em que Paulo fala assim, olha, mesmo que, ainda que eu passe por necessidade, ainda que eu passe por fome, ainda que eu não tenha fartura, ainda que a situação seja apertada, que venha a crise, eu aprendi a arte do contentamento. Eu sei lidar, eu sei me adaptar a essas coisas, eu sei me adaptar a essas situações. Por quê? Porque Ele me fortalece. É isso que Abacuque está dizendo. Ainda que haja esse caos econômico e essa escassez, eu sei quem é Deus e Ele me fortalece. De fato, é exatamente essas as palavras dele aqui. Ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor soberano é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor soberano, esse Deus terrível, esse Deus que tem uma visão da sua majestade, do seu poder, da sua grandeza, me fez tremer, me abalou todo o meu ser, inclusive fisicamente. Esse Deus é a minha força. Eu sou dele, eu pertenço a Ele, Ele vai me ajudar a atravessar esses momentos difíceis. E aí, aquilo que começa com uma queixa, com uma reclamação, com uma murmuração, termina em louvor. Versículo 19 do capítulo 3. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. E aí o livro termina, inclusive, para dar esse aspecto do salmo, no capítulo 3, dessa linguagem de salmo e de uma linguagem de louvor, de música. Ele termina com essa instrução para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Aquilo que começa com uma reclamação, termina com uma expressão de louvor, de música,
de alegria. O Senhor é a minha força, eu exultarei, eu me alegrarei nele. Ele é o Deus da minha salvação, Ele vai me socorrer, Ele vai me ajudar, Ele vai me fortalecer. Eu posso enfrentar essa situação difícil, eu posso enfrentar essa situação, porque Ele está comigo, Ele vai me socorrer. Então o livro de Abacuque é um livro que nos ensina isso. Ainda que a economia vá para o abismo, Deus continua sendo Deus e Deus não vai nos abandonar. No Salmo 37, o salmista diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus é quem socorre os seus filhos no momento da aflição. Eu esperei e Ele se inclinou para mim, ainda que Ele está comigo. Então, quando você estiver atravessando uma situação em que parece que Deus está distante, em que parece que Deus não está ouvindo, em que parece que as coisas não fazem sentido, e que você esteja brigando com os porquês na vida, aprenda com esse texto curto do profeta Abacuque. Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus. Fale com Deus, ainda que o seu falar com Deus seja uma queixa, seja quase como uma briga com Deus. Você está chorando, se lamentando, orando e questionando Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Os salmos estão cheios dessa linguagem. Fale com Deus. Fale com Deus. Segundo, leia e ore com os salmos. Faça da sua espera pela resposta de Deus uma espera novamente, uma espera atenta. E a melhor maneira de você fazer dessa espera por Deus atenta é você voltar para a palavra de Deus. Leia os salmos. Aprenda a linguagem dos salmos. Aprenda a orar com os salmos. Você vai se ver nas páginas desses salmos. Você vai ver a sua situação, você vai encontrar palavras que você gostaria de falar para Deus e que às vezes você não sabe que pode falar para Deus, você vai encontrar nos salmos. Então, fale com Deus sobre isso, fale com Deus através da linguagem dos salmos, leia e ore os salmos. E terceiro, permita que Deus fortaleça a sua vida. Espere, até que Deus traga uma visão, uma revelação, até que Deus inunde a sua mente com a palavra dEle, com a resposta dEle, e Ele vem fortalecer a sua vida e a sua esperança. E mesmo que todas as coisas estejam ruins, você vai poder dizer, como Abacuque: o Senhor é a minha força, Ele me faz andar sobre os lugares altos, Ele faz das minhas pernas fraquejantes, cansadas, Ele transforma elas e os meus pés como os de uma corça, de um cervo, de um animal ágil, rápido, que salta e que pula, porque Deus transformou a minha visão da situação, das circunstâncias, e eu percebo que Ele continua sendo Deus. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs. Nós vivemos momentos difíceis. O nosso risco não é o risco que Abacuque estava enfrentando, de uma nação poderosa vir e de maneira violenta, cruel, como um rolo compressor, passar sobre nós. Mas nós temos outros riscos no nosso mundo hoje. E há muitos apreensivos em relação ao coronavírus, apreensivos em relação à economia, ao trabalho, ao emprego, a empresas e negócios fechando, apreensivos em relação ao futuro. E eu oro, Senhor, para que nós possamos, através da palavra do Senhor, nesse profeta Abacuque, que nós possamos reconhecer que o Senhor continua sendo Deus e o Senhor está assentado no trono do universo. O Senhor não perdeu o controle da situação. Eu oro que nós possamos, ó Deus, aprender com o profeta a voltar a nossa reclamação para o Senhor.
Que em vez de virarmos as costas para o Senhor nesse momento, que nós possamos nos inclinar em direção ao Senhor, ainda que seja para questionarmos, reclamarmos com o Senhor, brigarmos com o Senhor, fazermos ouvir a nossa voz, a nossa queixa ao Senhor e chorarmos diante do Senhor, que nós possamos aprender a fazer isso. E eu oro para que no meio disso tudo nós possamos ter uma visão do Teu poder, que venha acalmar os nossos corações, que venha nos ensinar a sermos contentes com a situação e nos ajustarmos às situações, porque o Senhor nos fortalece, e que nos leve à confiança e ao louvor do Deus que é soberano sobre tudo e todos, e do Deus que tem as nossas vidas e a história e o mundo todo em suas mãos. É para isso que eu oro, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham confiança na soberania de Deus. O Senhor é digno dessa canção, da nossa canção. Você que está agora na sua casa, feche os seus olhos e contemple a presença de Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
Amém. Nós chegamos ao final de mais um culto, de mais uma transmissão, e aonde eu acredito que o meu mundo e o seu mundo teve a oportunidade de ser reorganizado e reorientado em torno do louvor ao Senhor, em torno da sua palavra. Se você foi edificado, se você foi abençoado, encorajado por essa palavra, compartilhe ela. Dessa forma, outras pessoas também serão alcançadas, serão abençoadas. Lembrando que todas as nossas gravações estão no formato podcast nas principais plataformas digitais. E se você não nos conhece e você quer saber mais sobre o Projeto 242, sobre quem nós somos, o QR Code é o caminho para isso. A gente tem o maior prazer em te conhecer. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha uma ótima semana e que a luz da Palavra de Deus continue a iluminar a sua vida. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado por esse tempo onde nós estamos distantes, nós não podemos nos reunir presencialmente, mas isso não nos impede de cultuar ao Senhor. E a partir desse culto, a partir do louvor, da adoração, da entrega, da escuta ativa da Tua Palavra, da resposta obediente à Tua Palavra, nós podemos ter o nosso mundo reorientado, reorganizado, Senhor. Abençoa, Pai, a semana de cada um de nós, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito e a Tua Palavra continuem a iluminar a nossa caminhada em meio a esse mundo. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Um grande abraço, pessoal. É isso aí. Até mais.